Olá a todos, o meu nome é João. E o meu nome é Fábio. Bem-vindos a mais um episódio. Nesta temporada em Iscaenses pelo Mundo entrevistamos antigos alunos do ISCA de Aveiro que estão imigrados e sabermos um pouco mais sobre eles e os países onde eles vivem. Hoje conversamos com o José Cravo, Financial Planning and Analysis Manager na área de Food and Beverage, no Sand China, em Macau. Entrou no ISCA em 2006-2007. Licenciou-se em Marketing e é natural da Costa de Lavos, Figueira da Foz. Olá Zé, e bem-vindo a mais um episódio de Iscaenses pelo Mundo. Olá Zé, e olha, obrigado desde já por aceitares o nosso convite. Obrigado, meu. Todo o meu prazer falar com vocês. Para a primeira pergunta que nós temos aqui preparada para ti é: porque é que alguém da Figueira da Foz escolheu o ISCA de Aveiro e o que é que te levou a escolher esta casa? Antes de mais, marketing era uma área que eu estava à procura e era algo relativamente nascente em Macau na altura, em termos das licenciaturas que estavam disponíveis. Tanto que quando eu entrei em marketing no ISCA foi o primeiro ano que eles tiveram a turma deste curso. E o que me levou a ir para Aveiro acabou por ser, antes de mais, em termos de localização, era algo que estava relativamente perto da Figueira da Foz, obviamente. Mas sobretudo, olhando para a Universidade de Aveiro, mais em termos gerais, era algo que estava a crescer, que estava a expandir, que estava a se tornar cada vez mais evidente naquilo que era o contexto universitário em Portugal na altura. E eu, sem dúvida, acabou por ser uma circunstância com a qual eu gostaria de estar relacionado de alguma forma, e candidatar-me para um novo curso numa nova cidade, para mim acabou por ser essa a principal motivação para acabar pelo ISCA Aveiro. Tiveste alguma pessoa que tenha marcado nestes anos que andaste no ISCA? Ou seja, um colega, um professor, um funcionário, não sei. Assim, eu, por exemplo, contigo, eu conhecia já antes de ir para o ISCA, tive a felicidade de viver contigo no ISCA e temos toda uma relação depois do ISCA. E obviamente isso foi algo que foi extremamente importante para mim, foi extremamente marcante para mim, mas a nossa relação acaba por não se traduzir exclusivamente pelo período que nós passámos no ISCA, mas isso foi de facto, olhando para pessoas individuais, obviamente tu foste uma pessoa extremamente importante no período que lá está, apesar de lá ter entrado antes de ti, mas sim, temos pessoas individuais, sim. Mais do que isso, é extremamente difícil, mas a primeira turma que eu tive, e aquele primeiro ano em que houve um volume enorme de pessoas a entrarem para o ISCA, porque foi na altura em que os cursos tinham acabado de ser estruturados e acabaram por abrir portas para todos novos, como por exemplo o curso de marketing, que levou que houvesse um volume enorme de pessoas a entrarem para o ISCA naquele ano e a fazer constituição de grupos relativamente grandes e de turmas relativamente grandes. Mais do que qualquer coisa, e olhando especificamente para a minha turma de marketing na altura, mais do que uma ou outra pessoa individual era o grupo como todo, não só nas praxes, mas depois ao longo de todo o ano e ao longo de todo, da forma como esse grupo se uniu ao longo do ano e como se acabámos por dedicar uns aos outros e por nos apoiar uns aos outros. Acho que isso, mais do que qualquer outra coisa, foi algo que foi extremamente importante e que foi sem dúvida marcante, e que todas as memórias que foram vividas com esse grupo, mais do que qualquer outra pessoa individual, foi isso que ficou. Esse acabou por ser um grupo muito interessante porque, como dizes, foi o primeiro ano de marketing, foi o primeiro ano também de Bolonha, exatamente. E foi esse grupo, a tua turma, e pelo menos a ideia que tenho, foi nuclear, por exemplo, para criar o Atualiza-te. Ou seja, que hoje é um marco do ISCA, mas nasceu exatamente desse primeiro ano de marketing no ISCA. Sim, e acho que uma das formas que se pode colocar é que tudo o que permitiu a criação de algo como o Atualiza-te vem da forma como este grupo acabou por se unir e por se constituir desde o início, desde esse primeiro ano em 2006. Já falámos aqui do Atualiza-te, mas nós sabemos que, pelo menos, como já disseste, nós éramos bastante próximos e continuamos a ser. Por isso, conheço um bocado da tua história, não é? Mas, fazendo aqui um parênteses, conheço bastante a tua história, mas aqui que queremos também que as outras pessoas também conheçam. Da tua vida extracurricular, e não quero falar de copos, estiveste na equipa de marketing, na Taça UA, no futsal, por exemplo. Participaste também no Interiscas. Conta-nos um bocado como é que foi vivida essa vida extracurricular também, ao longo dos anos que estiveste no ISCA.
Eu participei de todos os Interiscas em que eu estive no Isca Aveiro. Tive a felicidade de correr todas as cidades por onde existem iscas, inclusive a Aveiro, quando estavas tu próprio também a organizar. Fomos nós que organizámos, é verdade. Yeah. Eu acho que o Interiscas foi algo extremamente interessante, porque acho que é um pouco, acho que traduzia um pouco aquilo que era a gênese, aquilo que era a união que existia no ISCA ao longo de todo o ano. E a forma como isso se traduzia e se condensava naqueles 3, 4 dias, depende do período que fosse, em cada ano. E a forma como esse grupo vivia esses dias, e a oportunidade de estar quase 24 horas por dia a partilhar todos esses momentos, acabou por ser algo muito, muito, muito interessante, mas que traduzia muito daquilo que era a vivência que tu tinhas no dia a dia, no período de aulas, no período das praxes, e que provavelmente alguns dos momentos que eu passei no Interiscas foram o auge do meu período enquanto atleta, entre aspas, por todos os motivos e mais alguns, mas nenhum deles tem a ver com desporto. Mas os momentos dos copos, mas também os momentos de cansaço ao final de 1 ou 2 noites mal ou não dormidas, Exatamente. e toda a vivência que nós tínhamos e da competitividade que existia em alguns dos desportos que nós praticávamos. Acho que foi algo extremamente interessante, sem dúvida. E acho que, novamente, exemplificava muito aquilo que era a vivência, daquilo que era a união que nós já tínhamos no próprio ISC, no dia a dia, sem dúvida. Falaste aí no Interiscas, mas pode não ser só nesses momentos. Tens algum momento que ainda hoje te provoque uma certa nostalgia dos tempos do Isca? Eu não sou alguém que olhe muito ao passado, mas existem sempre certos momentos, e por vezes esses momentos acabam por estar associados a certas pessoas, obviamente, mas mais do que um momento em si, acho que foi a experiência de todo o período de quase 5 anos que eu passei no ISCA, e um pouco semelhante à pergunta que colocaste há pouco sobre uma pessoa individual ou sobre um grupo de pessoas, acaba por ser mais o aglomerar de todas essas experiências que acaba por ser aquilo que eu levo do ISCA, e isso acaba por se traduzir muito nessa união, nessa salvaguarda, nesse carinho, nesse um, única e exclusivamente pelo facto de seres um estudante do ISCA Aveiro. Existia um grupo de pessoas que seria capaz de apoiar e de dar a mão em que circunstância que fosse necessário. E acho que isso foi algo que foi extremamente importante para alguém que estava a viver fora de casa dos pais pela primeira vez, como foi o meu caso, que se calhar em certos momentos se sentiu um pouco mais perdido do que noutros, mas havendo essa salvaguarda e havendo esse sentimento de pertença a um grupo, acho que foi extremamente importante. Memórias individuais, existem muitas do Interiscas, especificamente. Atenção que isto é gravado e que há coisas que não se podem dizer aqui, não é? Pois, e se Tu calhar essa disseste foi que aquela Interiscas são só 3 dias, mas também são 3 ou 4 noites. Ok. Exatamente, exatamente. E as únicas que me estão a ver à memória são das noites. Mas sim, existem sem dúvida muitos momentos, e todos eles eu vou guardar para o resto da minha vida. Alguns deles foram partilhados com vocês os dois. Garantidamente também se lembrarão de algum deles. Mas acho que perguntaste-me se eu olho para algum momento com nostalgia. Eu olho para todo o período que eu passei no ISCO com nostalgia. Para mim é extremamente difícil isolar um dia, um período, um momento, e colocá-lo acima de qualquer outro, porque foi um período fantástico, sem dúvida. Foi um período, é um período que é extremamente crítico naquilo que é a formação de uma pessoa, de um ser adulto. Estamos a falar dos Aveiro ou ISCA ainda com 17 anos de idade. Saí de lá já com 22, mais tarde que aquele devia, mas já com 22, e é sem dúvida um período em que existem muitas coisas que se formam, que se vão formar para esta vida, e sem dúvida, novamente, o grupo, a união que existia à volta do facto de ser e de pertencer ao ISCA da Beira é sem dúvida algo que eu guardo com muito, muito carinho, sem dúvida. Eu acho que é algo que é comum sempre a todos nós, como dizes. São momentos que nos ficam na memória
é um pouco por isso também que estamos a fazer este podcast, para relembrar esses momentos com outro pessoal que também viveu como nós. Sem dúvida, Fábio, mas eu olho para outras pessoas que tiveram outras experiências, não no ISCA, mas tiveram outras experiências e não olham para este período da mesma forma como eu olho. E acho que isso acabou por ser. Acho que foi algo que todos nós tivemos influência sobre, mas do qual tivemos muita influência de muitas outras pessoas. E tu, Fábio, provavelmente bem melhor do que eu, tu és capaz de provavelmente identificar 20, 30, 40 pessoas que foram críticas para, para criar este tipo de aura, este tipo de sentimento que se criou, pelo menos no nosso período. Não tenho estado tão perto e acompanhado tanto nos últimos anos, mas pelo menos no nosso período era algo que era extremamente afetivo e era algo que era extremamente importante. E eu, enquanto caloiro, senti que foi extremamente importante para mim. Foram valores e foi um conjunto de sentimentos que foram passados pelos antigos alunos do ISCA e que eventualmente nós próprios acabámos por ser capazes de influenciar esse tipo de cultura que se vivia à volta do ISCA. E mais do que qualquer outra coisa, é isso que eu levei comigo, para a minha vida adulta, para a forma como eu lido no meu trabalho hoje em dia até. Nessas idades, é essencialmente o último período em que nós estamos a definir qual é que é a nossa personalidade, nós vamos lá para o resto da nossa vida. E ter passado por esse tipo de experiência foi algo que me deu extremamente valor para a forma como eu existia como parte de um grupo. Agora é exatamente para o presente, não é? E para isso que trouxeste o Isca. Voltando ligeiramente atrás, como é que se dá este salto até chegares a Macau? Como é que o rapaz de Costa de Lavos de repente está em Macau, do outro lado do mundo? Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, ainda sou. Acho que parte dessa curiosidade também foi aquilo que me levou ao Isca. Olhando à pergunta que o João me estava a fazer no início, uma das coisas que me cativou sobre o ISCA e sobre Aveiro foi o facto de ser uma universidade relativamente nova, ser um curso novo. Mais tarde, eu tive a oportunidade de passar por outro ISCA, quando tirei o mestrado no ISCAC em Coimbra. Curiosamente, o sentimento não foi o mesmo, mas a forma como eu cheguei lá acabou por ser uma questão meia profissional e uma questão meia pessoal. Em termos profissionais, eu acabei o meu curso em Aveiro em 2011. O mercado de trabalho não era o mais amigável para recém-licenciados e acabei por fazer diversos trabalhos em diversas áreas, algo que não me estava necessariamente a satisfazer tanto quanto eu queria, e depois, por consequência disso, eu acabei por fazer o mestrado em gestão empresarial, aí já no ISCA em Coimbra. Antes de eu acabar o mestrado, eu tomei a decisão de vir para Macau. A minha mulher nasceu aqui, portanto existe esse tipo de relação, mas a minha questão na altura era: eu teria que sair da Costa de Lavos para ter o trabalho que eu queria, para ter a carreira que eu queria, digamos. E depois, essencialmente, a decisão foi: ora, se eu vou sair da Costa de Lavos ou da Figueira da Foz e se vou para algum lado, tanto faz eu sair da Figueira da Foz para Lisboa como sair da Figueira da Foz para Macau. A diferença são qualquer coisa como 10 mil quilómetros, mas o tipo de oportunidades que me permite é um pouco diferente. De qualquer forma, eu vou estar fora daquilo que é o meu ambiente natural, digamos. E se é para sair da minha zona de conforto, pelo menos que saia para a procura das melhores oportunidades. E foi assim que acabei por ir em Macau, digamos. Hoje em dia, como é que é o teu dia-a-dia profissional? Ora bem, aquilo que o João estava a dizer, estou no departamento de Food and Beverage, aquela que provavelmente é a maior empresa de jogo no mundo, casino, especificamente. Eu dedico-me essencialmente a tudo o que é análise financeira, business performance e um conjunto de outras coisas, especialmente dedicado a food and beverage, ou seja, a cerca de 40, 45 restaurantes de quais nós somos donos e gerindo, a outro cerca de 20, 25 restaurantes de quais somos donos, mas que são geridos por terceiras entidades, e um conjunto de 70 ou 80 restaurantes que operam nas nossas propriedades. O meu dia a dia, não acredito que não seja muito diferente de muitos outros que estão em circunstâncias semelhantes a mim. Macau, como uma região pequena que é, uma das coisas à qual eu agradeço não ter que estar meia hora ou uma hora preso no trânsito para chegar ao trabalho. Tenho a felicidade de em 15 minutos chegar ao trabalho, a pé. Portanto, isso é algo que para mim é extremamente importante e que me dá uma qualidade de vida que se calhar não consigo ter noutro sítio.
Especificamente na minha função, eu acabo por lidar com coisas muito, muito diferentes. E o meu dia a dia pode ser extremamente diferente, dependendo daquilo que eu tiver em mãos no momento. Nós somos uma empresa extremamente enorme, só o nosso departamento tem cerca de 3.500 pessoas. Eu especificamente trabalho numa equipa muito pequena que se dedica a este tipo de funções com 3 pessoas, que reporta diretamente ao quadro superior tanto de Food and Beverage como de Sense China. Então acaba por ser muito resolver problemas e dar resposta a questões que às vezes umas podem ser mais óbvias do que outras, outras podem ser mais complexas do que outras. Mas o desafio é exatamente esse, no dia a dia tentar dar respostas e tentar prestar a melhor informação que existe. E tanta informação não existir, é andar à procura dela, essencialmente. Mas o meu dia a dia lida com muitas coisas diferentes. E ser curioso é algo que é extremamente útil. Porque, caso contrário, seria extremamente difícil estar a lidar com tantos outros departamentos que nós temos dentro da empresa sobre o qual nós dependemos, de forma direta ou indiretamente. Sense China, neste momento, tem cerca de 25, 26 mil funcionários, tem um conjunto extremamente alargado de departamentos, então existe uma interdependência enorme, o que obriga a ter que lidar com pessoas diferentes e circunstâncias diferentes. Existe também aqui a questão cultural, do facto de ser uma empresa americana a operar num mercado chinês, digamos, num sítio que foi governado por Portugal durante mais de 500 anos. Portanto, tem as suas experiências também. Um pouco como o Interiscas. Tu sentes essa diferença, ou seja, tendo trabalhado ainda em Portugal, como disseste, estás a trabalhar em Macau, a empresa é norte-americana, consegues sentir essas diferenças culturais dentro desse mundo do trabalho e já agora também a nível social, aí já numa comparação mais Portugal-Macau? Sim, sem dúvida. Eu acho que pelo menos no curso de marketing, uma das coisas que nós falávamos, acho que não era necessariamente uma cadeira em específico para isso, mas uma das coisas que nós falávamos era sobre cultura empresarial. Uma das coisas que normalmente falha, ou pelo menos que é por consequência daquilo que tem sido a minha experiência, é que a cultura organizacional de uma empresa como esta, tão grande como esta, não é algo que é uniforme, não é algo que é standard, não é algo que depende daquilo que é uma direção organizacional, digamos. Cada departamento tem a sua cultura, cada equipa tem a sua cultura. Cada grupo de pessoas que se aglomera, seja por em função daquilo que é a atividade que têm, ou do departamento em que estão, ou daquilo que é a circunstância que existe de projeto que estão a lidar, por exemplo, cada um não vai ter a sua própria cultura. Acaba por ser altamente influenciada e dependente de quem lá está. E eu quando olho para a minha empresa, existe um conjunto de princípios que um departamento como, por exemplo, recursos humanos tenta passar para toda a empresa, mas isso serve única e exclusivamente como base daquilo que é depois a cultura muito mais predominante, que é aquilo que existe em cada uma destas equipas. E existe uma diferença enorme. Existe uma diferença enorme porque existem certas equipas que circunstância daquilo que são, daquilo que a própria atividade que têm, acabam por ser uma equipa mais multicultural. Outras equipas que são mais monoculturais, que provavelmente podem ser mais de ser influenciadas, por exemplo, por uma cultura organizacional mais chinesa, por exemplo. Possivelmente terá pessoas mais locais, ou até mesmo chineses a trabalharem nessa equipa, ou por simplesmente lidam exclusivamente com um mercado chinês, por exemplo, ou outras equipas que possam ser um pouco mais locais, no sentido de maquiense, que algo ter também uma cultura um pouco diferente e até mesmo uma cultura profissional um pouco diferente. E então, eu olho até mesmo a minha própria empresa e eu no dia a dia sou capaz de interagir com 3, 4, 5 departamentos diferentes e eu olho muito isso. E até mais do que isso. Quando eu olho mesmo aos próprios restaurantes que nós temos, dentro de cada restaurante tem a sua equipa. Se eu olhar a restaurantes que são mais ocidentais, ou se olhar aos restaurantes, ou se estiver a lidar com equipas de restaurantes que são predominantemente chineses, e estou a falar em termos culinários, não estou sequer a falar em termos de naturalidade, nacionalidade de quem constitui essas equipas, acabo por ver essas diferenças também. E isto acaba por ser um pouco consequência daquilo que Macau é ainda hoje em dia, que acaba por ser um sítio extremamente multicultural. A mim, por exemplo, muitas vezes acabo por depender de equipas diferentes para ter acesso a certa e determinada informação, por exemplo,
obriga-me a mudar um pouco a minha abordagem, como eu lido com pessoas diferentes, com equipas diferentes, sabendo de antemão da forma como elas, do tipo de cultura profissional que eles tendem a ter. Mas sim, existe uma multiculturalidade enorme, mesmo quando olhas para uma empresa como nós e até mesmo para um departamento como Food and Beverage. E existe algum aspecto do destaques dessas questões culturais em comparação com Portugal, dizendo assim, olha, isto é das coisas que eles têm, que faz parte da cultura deles e que eu não encontro em Portugal e que é uma das coisas que mais destaco ou mais gosto tenho em poder ver acontecer. Por exemplo, em Portugal existe muito a cultura do desenrasca. O que, como tudo, tem os seus prós e contras, obviamente, mas acaba por ser uma cultura, um aspecto cultural que acaba por ser extremamente simples de lidar em Portugal, porque é assumido como sendo algo característico, algo que já faz parte. Em Macau, sobretudo com uma cultura profissional chinesa, isso é algo que é um pouco mais difícil de lidar. Isto porquê? Porque eles tendem a ser um pouco mais. Tendem a ver um pouco mais. Eu não quero utilizar o termo rigor. Se calhar rigidez é um pouco mais a palavra mais acertada. Se calhar um pouco mais rígido na forma como operam e como definem certos limites daquilo que é, por exemplo, a responsabilidade de um ou a responsabilidade de outro. E isso acaba por levar a certos desafios e certas oportunidades também. O que acaba por ser um pouco diferente. E eu não quero utilizar o termo choque de culturas, porque lá está, Macau ao ser um país multicultural durante tanto tempo como disse, acabas por não ter necessariamente um choque de culturas, mas acaba por haver tipo um entrelaçar destas culturas, entendes? E como todos nós, aqui em Macau pelo menos, estamos muito habituados com alguém que seja culturalmente diferente de nós, acaba por haver um pouco mais essa maleabilidade para lidar com esse tipo de desafios. O que é outro aspecto interessante sobre Macau. Então acaba por ser um contexto extremamente interessante por permitir, por um lado, manteres aquilo que é a tua gênese cultural, ou seja, manter aquilo que é a tua forma de trabalhar, a tua forma de abordar certos aspectos, mas também por consequência conseguir haver essa relação com alguém que não tem necessariamente o mesmo tipo de características culturais. Do meu ponto de vista, acaba por fazer de Macau um ponto único. Então, se há algo que eu acho que é importante e que acho que é importante levar é exatamente isto. É este entrelaçar de diferentes culturas em Macau que te permite, então, a criação deste tipo de oportunidades, ao contrário de um toque de culturas que talvez criasse certas dificuldades que talvez sejam um pouco mais do que é esperado de início, mas que acaba por não acontecer. Com estas questões, também, há algum episódio que tenha acabado por te marcar ao longo destes anos em Macau? Existem vários. Existem certos aspectos sobre Macau que, sobretudo no que diz respeito ao âmbito profissional. Um contexto que é importante ter em conta sobre Macau é que existe um proteccionismo enorme sobre aquilo que é o mercado laboral local. Isto é, existem essencialmente duas classes de trabalhadores em Macau. Aquele que é local, do qual eu felizmente tenho a felicidade de fazer parte, e aquilo que nós chamamos aqui em Macau de funcionários estrangeiros, digamos, que vêm trabalhar para Macau com visto de trabalho, digamos. Porque legalmente existe um proteccionismo enorme sobre o mercado laboral local. As oportunidades que existem normalmente são dedicadas e são abertas quase exclusivamente ao mercado local. Isto antes de mais é uma questão política, mas depois acaba por se tornar algo quase cultural, na medida em que as empresas acabam por abordar diversos aspectos nos quais são colocadas de forma a estarem de acordo com a diversa regulação que existe. O mercado de trabalho em Macau é extremamente regulado por cotas, sobretudo de trabalhadores estrangeiros, e isso acaba por ter uma influência enorme da maneira como as empresas operam, da maneira como as empresas contratam, da maneira como as empresas promovem, mesmo no meio desse contexto. Ou seja, eu atualmente sou residente de Macau, ou seja, tenho todos os benefícios como qualquer um local tem de respeito ao mercado de trabalho. E um dos aspectos negativos que eu tive, que tem a ver também com outro aspecto cultural, eu contei esta história há relativamente pouco tempo e acredito que vai ser uma daquelas que eu nunca me vou esquecer. Eu tinha acabado de ter o meu documento que provava a minha residência e na altura estava-me a candidatar para trabalhos na área em que eu estou agora. Não necessariamente relacionado com Food and Beverage, mas relacionado com análise financeira, business performance, esse tipo de coisas.
E fui-me candidatar a uma empresa, a um dos outros casinos, que aqui estava a operar, e curiosamente, quando fui entrevistado, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi: então, é residente há tão pouco tempo, está a pensar voltar para Portugal? E foi uma pergunta que me tocou, de certa forma. E chocou-me isto porquê? Porque eu era alguém que tinha acabado de chegar a Macau, tinha acabado de ter a residência em Macau. Notoriamente era algo no qual eu estava investido. A primeira pergunta que me faz é se eu estava a pensar dar a volta para trás, por isso simplesmente abandonar tudo aquilo que eu tinha feito até essa altura. E isto denota um pouco alguma da cultura que existe aqui em Macau, de forma um pouco mais abrangente, no sentido em que existe algum nacionalismo em Macau, não nacionalismo em termos maquiense por si só, mas traduz um pouco daquilo que tem sido as mudanças sociais que têm existido ao longo dos últimos anos. Macau é cada vez mais chinês, o chinês por si só é extremamente nacionalista, quase ao ponto de ser um pouco... eu não quero dizer xenófobo porque não é, mas acaba por ser um pouco crítico e averso a alguma da multiculturalidade que ainda existe em Macau. Por isso é que eu há pouco disse, Macau hoje em dia já não é tão multicultural como era antes, mas ainda continua a ser bastante. Mas esse é um dos aspectos em que e este acaba por ser um dos exemplos que exemplifica bem um pouco o caminho que Macau tem tido nos últimos anos e terá cada vez mais no futuro. Este é um aspecto não tão positivo, sem dúvida, mas que traduz um pouco daquilo que é o desafio de alguém como eu, aqui em Macau, o desafio de muita gente que eu conheço tem aqui em Macau, natural de Portugal, viu forçado de tomar uma decisão de ficar ou de voltar para Portugal. E hoje em dia, tu em Macau acabas por começar a ter algum êxito não só de portugueses, mas também pessoal de nacionalidades ocidentais que começam a olhar para Macau não tão como o sítio das oportunidades que existiam antigamente. Aspectos positivos, eu tenho tido vários. É difícil recordar um especificamente que seja mais marcante do que tantos outros, mas Macau tem sido extremamente positivo para mim, para a família, que entretanto constitui, e é algo que tem sido uma descoberta bastante interessante. Mas acho que olhando àquilo que tem sido a minha experiência aqui em Macau, colocando de lado os aspectos positivos, acabam por ser este exemplo que eu dei, acaba por ser um aspecto marcante, não pelo significado que tem no momento, mas pelo sintoma que traduz. E aquilo que eu tenho visto de outras pessoas que estão em circunstâncias semelhantes à minha e do trajeto que essas outras pessoas têm tomado. É bom também ouvir dessa parte, porque há sempre os receios de quem sai de Portugal, de como é que as coisas vão correr lá fora, mas também ouvir que há os aspectos positivos, não é? De que as coisas correm bem e de que o país lá fora também é amigo, digamos assim, para nos receber. Acho que reconforta também todos aqueles que, tal como tu disseste, querem sair da zona de conforto. Sim, é assim, a partir do momento que estás a sair da tua zona de conforto, significa que te vais estar a expor a oportunidades e a desafios. Significa que te estás a permitir a expor-te a coisas positivas e coisas negativas. E a verdade é que muitas vezes, por muito que se conheça um contexto para o qual se vai, existe sempre algo que pode surgir que não esteja de acordo com expectativas. E da mesma maneira, quando eu fui para o curso de marketing, eu também não criei grandes expectativas quando vim para Macau. E então acabo por me colocar numa situação em que estou exposto tanto ao melhor como ao pior. E a verdade é que por vezes acabam por ser as circunstâncias menos positivas que te acabam por ensinar mais. Queria só fazer uma pergunta, só para desanuviar um bocadinho o ambiente. Como é que foi jogar na Primeira Liga de Futebol de Macau? Não há muitas pessoas do Isca. Eu acho que só conheço uma pessoa do Isca que tenha jogado na futebol assim mais, que era o Jaime? não me lembro. O Jaime, exatamente. Eu não sei Jaime, se ele chegou à do Primeira Jaime, do Liga, eu acho Beira-Mar, que sim. do Eu acho Beira-Mar. que ele chegou à Não Primeira sei se Liga, agora exatamente. exatamente. Tu és a segunda pessoa que eu conheço que jogou na Primeira Liga de Futebol. É assim, é na Liga de Macau, mas pronto, não deixa de ser a Primeira Liga, não é? Exatamente. Não, Eu só queria contar-se que era como é que é o estádio. Quando jogas em casa e quando jogas fora, só para a malta ficar a saber também essa peculiaridade, acho eu, que é engraçado. O
o estádio quando eu jogo em casa, quando eu jogo fora, ou qualquer outra equipa de Macau que joga em casa, que joga fora, o estádio é sempre o mesmo. Só existe um estádio em Macau, pronto. Não, não Dessas existe. dimensões, dessas dimensões. Não existe. Mais ou menos. Aquilo que eu ia dizer é que o público em Macau para o futebol é extremamente reduzido, mas isto não é necessariamente verdade. Existe uma cultura futebolística em Macau extremamente interessante, até extremamente amadora, obviamente. Mas existe muita gente em Macau que segue futebol, existe muita gente em Macau que joga futebol de forma amadora. Mesmo, e tens muita gente em Macau que joga futebol em idade adulta que nunca tiveram sequer qualquer tipo de formação em futebol em idade juvenil ou em idade júnior. E acaba por ser um outro aspecto também interessante. Mas sim, nós, a primeira divisão em Macau, todos os jogos são marcados no estádio principal de Macau. É um estádio que tem uma lotação acho que é para 30 mil lugares, ou o que é. É um pouco pena, porque tu vais estar lá a jogar, o estádio é enorme, e dá um prazer enorme estar lá a jogar. Mas as bancadas estão completamente vazias. És capaz de ter, sei lá, 500, 600 pessoas a assistir. Se for um jogo relativamente grande, és capaz de ter 1000, 1500 pessoas. Se nem isso. Lembro-te que eu joguei futebol, eu em Portugal também joguei futebol 11 no campeonato da Inatel de Coimbra. E a maior parte dos jogos que eu lá tiveram mais assistência de qualquer jogo que eu joguei aqui em Macau. Portanto, é um futebol extremamente amador. Dá algum prazer dizer que queres jogar na primeira divisão em Macau, mas é algo que não tem muito significado. É interessante porque em Macau tu tens muitas equipas que são, digamos, portuguesas. A equipa em que eu joguei na primeira divisão é uma equipa que foi constituída a partir do Consulado de Portugal, em Macau. Muitas das pessoas que originalmente jogaram nesta equipa faziam parte e eram funcionários do Consulado, algumas ainda são hoje em dia. E continuam a jogar nessa equipa. Também jogo futsal. E também existe campeonato de futsal, também tem equipa de futsal, e neste ano também joguei futsal. Portanto, Macau, em termos futebolísticos, tem aspectos interessantes. Curiosamente, acaba por não ser a primeira divisão de futebol, acaba por gerar o maior alarido, digamos, ou acaba por gerar o maior interesse. É o campeonato que nós chamamos que é o campeonato da bolinha, que é o campeonato de futebol 7, que acontece no final do ano, está agora a acontecer. Pronto, essa também é uma das outras curiosidades em Macau. Mas primeira divisão em Portugal é pior do que campeonatos de Inatel em Portugal. Qualidade futbolística não está lá. Existe uma ou outra equipa que até tem uma boa qualidade. Existem, acho que são 2 equipas que são profissionais. Mesmo dentro da primeira divisão existe uma disparidade enorme entre as primeiras 2, 3 equipas e tudo o resto. Quem joga quem é campeão da primeira divisão em Macau tem a oportunidade de competir para a Liga dos Campeões Asiática. Tem não sei quantas fases de qualificação para passar, mas tem essa oportunidade. A seleção de Macau, eles tiveram agora. Eles tiveram um árbitro, tiveram um treinador português, não era português, já falei moçambicano, mas que chegou a treinar algumas equipas de segunda divisão, acho que foi em Portugal. O treinador chamava-se Lázaro Oliveira. Ele acabou por sair de Macau há relativamente pouco tempo, porque o futebol em Macau não está não está hoje em dia, e então o que existe em Macau é um futebol extremamente amador, é um futebol para jogar com os amigos, para jogar com os colegas, para dar 3 ou 4 pontapés na bola, tipo ao final da semana de trabalho e pouco mais. Um dos aspectos interessantes, por exemplo, eu este ano voltei a jogar futebol. Joguei na terceira divisão de Macau, joguei também futsal por uma outra equipa. Estou agora a jogar no campeonato da bolinha, seja campeonato de futebol 7, por uma terceira equipa. Já fui convidado para jogar para o próximo ano para uma quarta equipa. E então existe muito este dinamismo mesmo dentro do próprio ano, de saltares daqui para ali e de jogares numa equipa e depois jogares noutra. Isto porque toda a gente se conhece. Macau é um sítio relativamente pequeno. Então, se fores português, estar a jogar numa equipa de portugueses, essencialmente, como é o meu caso, tipo, conheces toda a gente. É sempre interessante porque também acabamos por perceber que o mercado de transferências em Macau deve ser também uma coisa emocionante, porque a jogar assim tantas equipas, o pessoal vai acabando por trocar e conhecer um pouco de tudo. Mas, Não te passa o volume de minis que são transacionados aqui por estes jogadores. Acredita? acredito, O acredito. minis ainda é uma coisa que
existe em Macau. Acredito. Uma última pergunta. Que conselhos darias a quem estuda no ISCA e a colegas também já diplomados? Ou seja, depois desta tua experiência toda, o que é que gostarias de dizer a quem ainda passou por esta instituição, a quem passa por esta instituição ou acabou de sair agora há pouco tempo, por exemplo? Eu acho que o mais importante, e acho que já fiz alguma alusão a isso antes, ao entrares para a universidade, ao entrares para o ISCA, neste caso específico, com 18 anos, os próximos 3, 4 anos é um período formativo extremamente importante. E eu acho que é aí muito daquilo que é a tua personalidade, muito daquilo que é o início daquilo que é a tua carreira profissional. Não, obviamente, que vais começar a trabalhar nesse período, mas acaba por ser aquele período anterior depois de entrar para o mercado de trabalho. É um período extremamente crítico. E o tipo de circunstância e o tipo de convivência que vais ter durante esse período, acho que é algo que vai definir muito aquilo que são, pelo menos, os teus próximos 10, 15 anos. Não por aquilo que aprendes em termos didáticos, mas pelo menos pelo tipo de adulto que acabas por te formar. Foi isso que eu acabei por trazer mais do que qualquer outra coisa. Foi aquele sentimento de pertença àquele grupo que foi constituído naquele ano. E se o mesmo tipo de cultura e de valores que me foram passados nessa altura estiverem a ser passados, hoje em dia quem está no ISCA, provavelmente esse pessoal que lá está neste momento terá bem melhores oportunidades e terá numa melhor circunstância do que de outra forma. Se há algo que eu gostaria de ter feito mais que aquilo que eu fiz, que teria contribuído para isto, teria sido ter-me posto ainda mais à cultura do whisky. Isto é, eu era uma pessoa extremamente tímida e era uma pessoa extremamente reservada e ainda o sou de muitas formas. E sei que isso de diversas maneiras acabou por impedir que eu me expôs tanto ou mais do que aquilo que me expus, aquilo que era a cultura que existia no whisky na altura. E fazer parte disso é algo que quanto mais melhor. E então se há algo que eu possa recomendar a quem lá esteja a passar agora ou que esteja em virtude de o fazer em tempo futuro, é exatamente isso. É fazer parte do grupo em questão, é perceberem de facto o tipo de valores e o tipo de sentimento que existe à volta do grupo de alunos do ISCA, para o qual eu espero que este podcast possa contribuir de alguma forma a dar um pouco mais dessa perspectiva também. E esse sentimento e essa pertença e essa aura que existia e tentarmos pôr tão mais quanto possível a esse grupo. Acho que foi algo que eu recomendo a qualquer um, que eu gostaria de ter feito mais com aquilo que eu fiz e sem dúvida foi aquilo que eu trouxe mais valioso do ISCA. É uma boa mensagem e é algo que realmente todos nós acabamos por partilhar. José, olha, só tenho a agradecer, tanto da minha parte e também da parte do Maltês, por este tempo que nos concedeste. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Bruno. Gostei imenso de participar, gostei imenso de voltar a falar com vocês. O whisky é algo que é extremamente nostálgico falar com o pessoal do whisky, sem dúvida. Falar sobre o whisky foram momentos marcantes, foi um período extremamente formativo para o tipo de pessoa que eu sou hoje em dia. Tenho de agradecer a vocês dois por me terem convidado, tenho de agradecer a toda a gente que fez parte daquele grupo na altura em que eu estive no ISCA, todos os veteranos com o qual tive a oportunidade de privar. Sem dúvida, foi muito, muito interessante. Obrigado. A todos os nossos ouvintes, continuem connosco, deem-nos também os vossos comentários, deem os vossos feedbacks, ajudem-nos a chegar mais longe e, nas palavras imortais também, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até o próximo episódio. Obrigado, Zé.